Vamos continuar então. A gente está no comecinho agora, estudando cada uma das brachot, entendendo para poder realmente usar o que é o mais importante na tefilá, que é o coração. Se a gente não tem a kavaná, se a gente não tem realmente a intenção das palavras que a gente está falando, então a gente está perdendo a principal força da nossa tefilá. Então a gente já viu na aula passada as primeiras brachot, né, que a gente faz no nosso Birkot HaShachar, essas brachot da manhã. E vamos agora, hoje, explicar sobre uma brachá muito importante chamada Birkat HaTorá. Então, a gente tem que saber que é proibido a gente estudar qualquer coisa de Torá antes de fazer de manhã esse Birkat HaTorá, essa brachá da Torá, que é, na verdade, um agradecimento, um reconhecimento do presente maravilhoso que Hashem ele deu para a gente quando ele entregou para a gente a Torá. E Mina Shamayim, a gente sempre fala das, entre aspas, coincidências. A gente vai estudar o Birkat HaTorá justamente na Parashá Itró, que é a Parashá do Matan Torá, da entrega da Torá no Har Sinai. A gente sabe que não existem coincidências, são as coisas do dia a dia que a gente vê que Hashem ele está sempre junto com a gente. Então, vamos entender o que a gente está falando aqui no Birkat HaTorá. E a gente vai ver que depois do Birkat HaTorá, a gente também vai falar alguns versículos, alguns trechos de uma Mishnah, de uma Guemará. Vamos entender para que a gente está fazendo isso. Então, a brachá da Torá é Baruch Atah Hashem, como a gente já explicou, sempre o Baruch Atah. Uma das maneiras que a gente tem de entender, não que a gente está abençoando Deus, Deus está acima de qualquer coisa e não precisa da nossa brachá, e sim que a gente está reconhecendo Hashem como a fonte de todas as brachot. Então, Baruch Atah Hashem, Yud Kei Vav Kei, o nome de Deus que a gente pronuncia como Adonai, que a gente vai ter duas intenções. Primeiro, que ele é Adonakol, ele é o dono de tudo, ele tem o controle sobre tudo que acontece no mundo. E as letras Yud, o rei, o Vav e o rei, a gente pode rearranjar elas e formar as palavras Ayá, Ove, Veirie. Ele foi, ele é e ele será. Deus, ele sempre foi o Senhor de tudo, ele é o dono de tudo e ele sempre vai ser o dono de tudo, que tem força, que controla todo o universo. Eloqueino, o nosso Deus, o Deus das Garra Pratid, o Deus da supervisão particular, o Deus poderoso que tem controle sobre tudo e sobre cada detalhe do que acontece na nossa vida, como a gente mencionou nas aulas, que os nossos sábios falam, cada grama que nasce na terra tem um malar, tem um anjo que está lá batendo naquela planta para falar para ela, cresce, cresce. Cada gota de chuva, Deus já decretou o que ela vai vir fazer no mundo, que gota que está vindo irrigar, que gota que está vindo causar uma enchente. Hashem, ele controla tudo com supervisão particular. Então, ele é Eloqueino, Melech Haolam, ele é o rei de todo mundo. Asher Kideshanu Bemitzvotav, que você nos santificou através das suas mitzvot. Cada mitzvah que a gente está cumprindo, a gente está se santificando um pouco mais. Vetzivano, e você nos ordenou, Hashem, La'asok Bedivrei Torah, que a gente vai se envolver, se ocupar com as palavras da Torá. A verdade é que essa linguagem, a gente explicou isso, mas vamos voltar a esse conceito. O que é La'asok? Vem de Esek. Esek literalmente é um negócio, é um business. Então, por que a gente usa essa palavra de business para a Torá? Porque da mesma maneira que quando a gente está falando sobre dinheiro, sobre negócios, a pessoa é incansável, a pessoa sempre tenta, ela tentou fazer de um jeito, o negócio não deu certo, ela não desiste, ela vai tentar de outra maneira, ela vai tentar de manhã, de tarde, de noite, ela vai fazer o que precisar para o negócio dela dar certo. Assim tem que ser a nossa Torá também. A gente muitas vezes fala, olha, eu gostaria de estudar a Torá, mas é difícil, eu não tenho tempo. Para o nosso sustento, a gente sempre tem tempo, assim, a gente sempre dá um jeito, assim tem que ser com a nossa Torá,
a Torá tem que ser o principal da nossa vida e o resto gira em torno da Torá, e não o contrário. A Torá, quando der tempo, a gente encaixa ela. Não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio lá só que Bedevrei Torá, tem que ser a nossa vida, tem que ser o nosso sustento, a Torá. Da mesma maneira que a comida, ela sustenta o nosso corpo, e sem comida a gente sabe que o corpo morre. A Torá é o alimento da nossa alma, e sem a Torá a gente seca, a gente desidrata espiritualmente, e lo aleino, a gente pode morrer espiritualmente. Mais do que isso, olha que incrível, a gente pede para Hashem, Veharevna Hashem Elokeinu, por favor, Deus, Arev é uma coisa doce, por favor, que você torne doce Hashem Elokeinu Edivrei Toratcha Bepino, as palavras de Torá na nossa boca. Então, olha que interessante, quando o povo judeu, assim que eles saíram da abertura do mar, a gente viu isso na semana passada, eles chegaram num lugar chamado Mará, e eles estavam sem água, eles começaram a reclamar com Hashem, e Deus mandou, está escrito que mandou um etz, mandou uma madeira, mandou uma árvore, ele jogou essa árvore na água, e as águas se tornaram águas doces, águas potáveis, tudo que era amargo ficou doce. O que é esse etz? Esse etz justamente é Etz Haim, a árvore da vida é a nossa Torá. Tudo que a gente coloca a Torá, isso transforma a nossa vida mais doce. A Torá ajuda a gente a olhar a vida de uma outra maneira, a saber enxergar o lado positivo da vida. Então, quanto mais Torá, mais doce vai ser a nossa vida. Então, a gente pede para Hashem que as palavras de Torá não sejam peso na nossa boca, elas sejam doces, elas sejam gostosas, que a gente tenha muita Torá, Bezrat Hashem, na nossa vida. Tem uma história muito interessante que aconteceu com o Rav Steinman, Zeher Tzadik Livracha, de abençoada memória. O Rav Steinman, ele certa vez, um bahur, um aluno de Meshivá, foi procurar ele e falou: Rav, eu estou indo embora de Shivá porque eu não encontro doçura na Torá. Para mim a Torá, ela não é doce, a Torá é pesada. Para mim todo dia acordar para ter que estudar a Torá, para mim é um sacrifício, para mim é uma coisa pesada, eu não estou encontrando doçura na Torá. Então, o Rav Steinman perguntou para ele, falou: olha, existe alguma chance de alguém comer mel, que é uma coisa muito doce, e de não sentir a doçura do mel? E o rapaz falou: olha, Rav, mel é impossível, mel é tão doce que todo mundo que comer vai sentir a doçura. Ele falou: não é verdade. Se alguém tiver com uma ferida na boca, essa pessoa, quando ele colocar o mel, esse mel vai fazer arder a ferida e ele não vai sentir a doçura do mel. Vai estar doendo essa ferida e ele não vai conseguir sentir esse gosto bom do mel. A mesma coisa falou o Rav Steinman para esse rapaz. Se a gente tiver com feridas na boca, a Torá, ela é mais doce do que mel, mas se a gente tem feridas na boca, que tipo de ferida? Se a gente fala Lashon Hará, a gente trabalhou bastante essa semana no nosso Orchot Tzadikim sobre Shmirat Lashon, cuidar das nossas palavras, Bezrat Hashem, para a gente se afastar de falar mal dos outros. Falar Lashon Hará cria na nossa boca uma ferida e começa a gente não ter proveito da Torá de Hashem. Hafetz Haim fala para a gente, toda vez que alguém fala Lashon Hará, se conecta com a pessoa um ruach de tumá, um espírito de impureza, e aí mesmo a Torá que sai da boca dele, ela sai envolvida também com essa impureza espiritual, desse espírito de impureza do Lashon Hará. Então a pessoa que fala Lashon Hará, a pessoa que fala mentira, a pessoa que fala bajulação, a pessoa que usa a boca dele para machucar os outros, essa pessoa está criando uma ferida na boca dele e faz com que ele não consiga mais aproveitar as palavras de Torá. Então, por isso que, infelizmente, tem muita gente que acaba se afastando da Torá, porque não consegue mais sentir a doçura de todos os ensinamentos de Torá. Então, a gente pede, por favor, Hashem, guarda a nossa boca para que seja doce na nossa boca a sua Torá, o Befi Amha Beit Israel, e na boca de todos de Am Israel, do povo judeu. Olha que incrível, a gente não pensa só na gente mesmo,
que a Torá seja doce para todo o Am Israel, todo o povo judeu. Venie anarno vetetzaeino, e que sejamos nós e os nossos descendentes, e tem que incluir também vetetzaei, tzetzaeino, e os descendentes dos nossos descendentes, vetetzaei amha Beit Israel, e todos os descendentes do teu povo, Beit Israel, a casa de Israel, Kulanu Yodei Shemecha, que todos possamos conhecer o teu grande nome. O que quer dizer conhecer o nome de Hashem? Entender, o nome traz a essência de cada coisa e também a essência do Criador do mundo, ela está contida nos nomes de Hashem, que a gente possa conhecer Hashem, conhecer o seu nome, conhecer a sua essência, Velomdei Torateha Lishma, e que a gente possa estudar a sua Torá, Leshem Shamayim. O que quer dizer estudar Lishma? Estudar Leshem Shamayim, a gente estudar pelo amor que a gente tem pela Torá, a gente estudar pelo crescimento espiritual, a gente estudar para poder transmitir a Torá para as outras pessoas, e não estudar a Torá para se achar melhor que os outros, não estudar a Torá, Deus me livre, para pisar nos outros, para usar os conhecimentos de Torá para machucar uma outra pessoa, que seja um estudo lishma. O Gaon Mivilna, na última paraxá da Torá, olha que incrível, está escrito na paraxá Ha'azino, perdão, na penúltima paraxá da Torá, paraxá Ha'azino, na verdade é um cântico, a paraxá inteira é um cântico para Hashem, que Moshe Rabbeinu, ele entoou esse cântico. Está escrito que os seus conhecimentos, quer dizer, a sua Torá, ela venha para mim como a chuva. O que quer dizer que ela venha como a chuva? Muitas vezes a Torá, ela se compara com a água. Mas por que aqui na Parashá Ha'azino está comparado com a chuva? Fala o Gaon Mivilna que não é suficiente só vir a chuva. Tudo vai depender do que você plantou na terra. Se vier a chuva e você não plantou nada, a chuva vai fazer lama. Pior ainda, se você plantou, se você deixou crescer no teu campo cogumelos venenosos, a chuva vai fazer eles crescerem e se reproduzirem. Agora, para quem plantou naquela terra vegetais e frutas doces, uau, a chuva vai fazer isso crescer e vai trazer para a pessoa alimentos saudáveis e frutas que são muito doces. A Torá precisa vir junto com a Avodat Amidot, o nosso trabalho dos traços de caráter, para a Torá transformar, ela poder entrar na gente e poder transformar a gente em pessoas cada vez melhores. Então, por isso, tem que ser uma Torá lishma, a gente estudar por amor à Torá, por amor ao crescimento espiritual, por amor ao nosso Criador do mundo que deu para a gente esse presente maravilhoso, esse manual. A gente já explicou que a palavra Torá vem de Torat Haim, vem de manual de instruções de vida. Uau, quanto a gente tem que agradecer a Hashem. Ele deu para a gente um manual de como a vida funciona, de como viver a vida, de como ser feliz, de como construir a nossa espiritualidade. Então, o quanto a gente tem que ter vontade, sempre que sobra um tempo livre, a gente tem que ter vontade de abrir um livro, de estudar, de se aprofundar. E só um detalhe interessante, no Shabat, a gente não tem muita desculpa, porque o Shabat, Baruch Hashem, a gente não vai trabalhar, a gente não vai ficar no celular, não vamos ficar nas redes sociais. A gente tem o dia que Baruch Hashem, a gente pode abrir livros de Torá, a gente pode estudar, a gente pode se conectar. E Hashem deu mais um presente. Está escrito que o estudo de Torá no Shabat, ele vale 1000 vezes o estudo de Torá da semana. Olha como é importante a gente estudar a Torá e aproveitar essa Kedushá, essa espiritualidade que a gente já tem do Shabat, combinado com a Kedushá, a santidade da Torá. Isso potencializa ainda mais todo o nosso estudo. Então, a gente sabe que o Shabat, óbvio que é um dia para a gente descansar, mas principalmente é um dia para a gente se dedicar para o nosso lado espiritual. Já que a gente fechou a torneira do mundo material no Shabat, e a gente vai se abster de estar envolvido com as coisas do mundo material, então é um dia importante para a gente se conectar, Bezrat Hashem, com o nosso lado espiritual.
Então, Baruch atah Hashem, a gente fecha essa brahá e a gente fala, Deus, você é a fonte de todas as brahot, Yud Kei Vav Kei, Ayah Ove Veie, você foi, você é e você será o Adonakol, o dono de tudo, a Melamed Torah Leamo Israel, que você ensina, aqui olha só, no presente, não está que você ensinou a Torá, você entregou a Torá, você ensina para a gente, você dá siata de Ishmaia, você dá ajuda para a gente entender a Torá. A Torá ela é tão profunda, ela é tão complexa, se não tivesse siata de Ishmaia, se não tivesse essa ajuda, a gente não ia entender nada. Então Hashem, ele melamed Torá leamo Israel, é ele que ainda ensina para a gente, para cada um que abre o seu livro de Torá, Hashem, ele ensina para a gente a Torá. Aqui é interessante, quando a gente faz essa brachá, então os nossos sábios, o Rav Shalom Shvadron Zecher Tzadik Livrachá, ele traz aqui um mashal, ele traz aqui uma história maravilhosa de um pobre que ele liga de manhã para um homem muito rico e ele fala para esse homem rico, olha, você não me conhece, eu sou uma pessoa muito pobre, pelo amor de Deus, eu estou passando dificuldades na vida, eu preciso de um empréstimo de $10.000, o senhor pode me emprestar? E esse homem rico do outro lado da linha fala, mas peraí, você está ficando louco? Eu nem te conheço, como que você me liga para pedir $10.000? E o homem começa a chorar do outro lado, falou, por favor, eu te imploro, eu estou precisando, o senhor tem, não vai fazer falta para você, me dá esse pouquinho de dinheiro, eu vou te devolver, Bezrat Hashem, a minha família está passando fome, eu preciso de remédios, por favor, me empresta esse dinheiro. Aquele homem, ele era muito bondoso, aquele rico, ele fica sensibilizado, e ele falou, olha, vamos fazer uma coisa, eu vou te emprestar esse dinheiro, eu não emprestaria dessa maneira nem para o meu filho, mas você despertou a misericórdia no meu coração, eu vou te emprestar esse dinheiro, por favor, meio-dia, esteja no meu escritório. Tá bom. Meio-dia e 15, meio-dia e meio, 1h, não aparece ninguém para receber o dinheiro. O homem pensa, aquele cara é um louco, vai ver que era um trote. Dia seguinte, de manhã, de novo, toca o telefone daquele escritório do homem rico, aquele mesmo homem pobre chorando, por favor, me empresta $10.000. O homem fala, você é louco? Eu te esperei o dia inteiro ontem, você não veio buscar, estava aqui o dinheiro guardado. Ai, desculpa, eu tive um problema, tive uma força maior ontem, me surgiu aí um imprevisto, desculpa, mas hoje eu vou sem falta. Ele falou, por favor, meio-dia em ponto, você vem aqui buscar o teu dinheiro. Meio-dia e 15, 1h, o cara não aparece. Quando eu toco o telefone no terceiro dia, o homem já atende soltando os cachorros, falou, você para de brincar comigo, você acha que meu tempo é lixo? Você me pede, eu te separo o dinheiro e você não vem receber. O homem começa a chorar, não, desculpa, você não sabe, eu tive um problema, eu perdi um táxi, aconteceu isso, aquilo, mas hoje, sem falta, eu vou buscar. De novo, meio-dia e 15, meio-dia e meio, ninguém aparece. Fala o Rav Shalom Shvadron, a gente faz isso todos os dias com Hashem, a gente começa o dia pedindo, por favor, Hashem, me dá Torá. Hashem, ele junta todos os anjos lá do céu e fala, assim que ele abrir um livro de Torá, vocês descem lá e iluminam a pessoa para ele poder entender a minha Torá. E Deus fica esperando o dia inteiro. A gente tem tempo de ir para o trabalho, a gente tem tempo de abrir as redes sociais, a gente tem tempo de conversar no telefone, mas o dia inteiro a gente não abre um livro de Torá. Lá no Shammai, os malahim sentados esperando, os anjos esperando para vir iluminar a gente, e a gente não abre o livro de Torá, chega em casa de noite, televisão e o computador e um monte de coisa, e a gente não abre o livro de Torá, chega de novo de manhã, Deus, por favor, me dá Torá, e Deus de novo deixa os anjos lá esperando, e mais um dia a gente não abre um livro de Torá. Olha que Raval, quanto a gente pede para Deus, Deus me dá Torá, e Hashem está esperando, abre um livro para eu te dar Torá, vai estudar a Torá e eu vou te dar Torá e vou te iluminar. Todos os dias de manhã a gente pede Torá, então precisamos estudar a Torá, abrir um livro, sobrou 10 minutos do dia, abre um livro de Torá, estuda um pouquinho, se aprofunda,
Bezrat Hashem, a gente veio aqui para isso, para crescer espiritualmente. Temos que aproveitar cada momento do dia, Bezrat Hashem, para estudar a Torá. Um dos agradecimentos que eu tenho, Baruch Hashem, de poder estar dando shiurim, é que o dia inteiro eu estou tendo que preparar e estudar, e não tem jeito melhor de estudar do que você preparar uma aula para dar para alguém. A gente pode, Bezrat Hashem, tentar todos os dias ensinar alguma coisa para alguém, que seja um ensinamento, uma lição de 1 minuto. Não tem hesed maior, não tem bondade maior do que pegar o telefone, ligar para um amigo, para uma amiga e ensinar uma palavra de Torá, uma palavra curtinha, 1 minuto. Bezrat Hashem, Deus, Ele está esperando isso da gente. Aqui está me perguntando, a brachá da Torá, ela aparece no comecinho do Sidur, é também chamado Birkot HaShachar, não é aquelas brachot, a gente vai ver lá para frente, as brachot que a gente agradece a Hashem, que Ele abriu os nossos olhos, a gente agradece a Hashem que Ele nos deu roupa, isso que a gente comumente chama de Birkot HaShachar, mas também aqui são as brachot da manhã, então isso aparece bem no comecinho de todos os Sidurim, são as primeiras brachot que a gente faz no dia. E tem uma segunda brachá que a gente faz aqui no Birkat HaTorá, Baruch Atah Hashem, Yud Kei Vav Kei, de novo, tem que lembrar, sempre que a gente fala os nomes de Hashem, tentar ter essa kavaná, Ayah Ove Veihie, ele foi, ele é e ele será, Elokeinu Melech Haolam, o nosso Deus, o dono de tudo, que controla tudo com supervisão particular, o rei do mundo inteiro. Não estamos falando de um presidente, não estamos falando de um imperador, estamos falando Melech Haolam, o rei dos reis. É com ele que a gente está falando agora. Asher Bahar Banu Mikol Amim. Deus escolheu a gente entre todos os povos do mundo. Para que ele escolheu a gente? Venatan lanu et Torá, et Torató. E deu para a gente a sua Torá, a Torá de Hashem. Deus está dando o que Ele tem de mais precioso, Ele está dividindo com Am Israel. Então, olha a responsabilidade que a gente tem quando Deus escolheu o Am Israel, os descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov, para entregar a Torá no Har Sinai, Parashat HaShavua, Parashat Yitro. Deus está entregando para a gente a Torá no Har Sinai. Ele, Natan lá no Torató, quanto a gente tem que ser agradecido por ter sido escolhidos para receber essa mensagem maravilhosa e poder transmitir isso para o mundo, não só através dos ensinamentos, através dos atos, a gente se comportar de uma maneira que a gente possa inspirar o mundo inteiro. Baruch Atah Hashem, Deus, você, Ayah Oveiye, o Deus, a fonte de todas as brahot, Noten a Torá, Ele dá para a gente no plural. A cada dia, Ele dá de novo para a gente a nossa Torá. Quando a gente faz essas brachot, para essas brachot terem validade, a gente precisa imediatamente começar a estudar a Torá. Se a gente não estudar alguma coisa imediatamente, a gente está fazendo uma brachá em vão, porque está fazendo uma brachá da Torá e não está estudando a Torá. Por isso que no Sidur, imediatamente aparece 3 versículos da Torá, um ensinamento de uma Mishnah, que já é a parte da Torá oral, e um ensinamento da Gemara, também é uma parte da Torá oral. Por que isso? Para você já sair do Birkat HaTorá e já começar a estudar a Torá. Por que a gente, qual é o passuk que a gente fala? A gente fala 3 versículos. Isso é uma dica que os nossos sábios eles estão dando para a gente. Toda vez que alguém sobe na Torá, que ele é chamado para uma leitura da Torá, o número mínimo de versículos que ele deve ler são 3 versículos. Ninguém pode ser chamado na Torá e ler menos do que 3 psukim, 3 versículos. Então aqui tem um remes, uma dica, que colocaram aqui 3 versículos da Torá. Quais são os 3 versículos? São os 3 versículos do que a gente chama de Birkat Koanim. É a brachá que Deus ele instruiu os Koanim a darem para o povo judeu, os Separadim, todos os dias de manhã, os Koanim, eles vão para frente lá da sinagoga e eles fazem o Birkat Koanim, e os Ashkenazim têm o costume que só durante os Hagim, os Koanim fazem
o Birkat Kohanim lá na frente, isso aqui no Brasil. Lá em Israel, também os Ashkenazim têm o costume que tem o Birkat Kohanim todos os dias, os Kohanim vão dessa brachá. Vamos ver que brachá é essa dos Kohanim. Então, outro ponto, já que é o Birkat Torá, é a brachá da Torá, os nossos sábios escolheram para a gente cumprir o estudo da Torá também, a gente estudar a brachá dos Kohanim. É uma brachá dentro de outra brachá. Então, a gente fala nessa brachá, Yevarehecha Hashem veishmerecha, que Hashem, ele te abençoe e ele cuide de você. Deus, ele é o shomer, Israel, ele é o guardião, então que ele cuide da gente. Yaer Hashem panav elecha vihuneka, que Hashem ilumine a sua face perante você e que ele tenha, e que você tenha graça perante ele, que Deus dê graça para a gente aos olhos dele e aos olhos das pessoas. Isa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, que Deus, ele te favoreça e que ele te dê a paz. Aqui tem uma pergunta interessante, os nossos sábios falam, quando a gente fala sobre paz, normalmente isso envolve pelo menos dois. Então, ou dois países, ou dois grupos, ou duas pessoas, ninguém briga sozinho. Quando você não tem paz, Deus no livre, então isso normalmente envolve pelo menos duas pessoas, dois grupos, dois países. Por que a brachá aqui do Shalom, a brachá da paz dos Kohanim, veyasem lecha, que Deus dê para você a paz? Por que não está escrito e Deus dê para vocês a paz? Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que a paz começa dentro da gente. Quem não está em paz com ele mesmo, também não está em paz com os outros. Quem não está feliz, quem não está contente, quem não está em paz consigo mesmo, começa a achar defeito nos outros, começa tudo nos outros, incomoda ele. Quando a gente está feliz, quando a gente está bem com a gente mesmo, então a gente também está de bem com os outros. Então, por isso que a brachá é Veyasem lecha shalom, que você tenha paz. E quando você tiver paz, então essa paz também vai ser propagada para os outros. E justamente essa é a brachá dos Kohanim. Os Kohanim são descendentes do Aaron HaKohen, o irmão de Moshe, que qual é a característica principal do Aaron? Ele é Oev Shalom Verodev Shalom. Ele ama a paz e ele persegue a paz. Então, os Kohanim representam justamente aquela busca da paz. E quando a gente vive em paz, o Aaron, ele estava tão em paz com ele mesmo. A palavra Shalom é a mesma raiz de Shalem. Shalem é a gente está completo, a gente está pleno. Quando a gente está incompleto, a gente vira egoísta. E quando a gente quer coisas para a gente não consegue viver em paz com os outros. Os Kohanim são aqueles que são plenos, que são completos. Então o Aaron, ele era tão completo, ele era tão pleno, que ele conseguia pensar também nos outros, ele conseguia amar a paz e perseguir a paz. Aonde ele via que tem pessoas discutindo, ele ia intervir para trazer de volta a paz entre as pessoas. Então, esses são os 3 versículos da Torá, que a gente imediatamente depois da brachá, a gente tem que mencionar esses 3 versículos. Depois a gente vai ler o trecho de uma Mishnah, que é a parte da Torá oral, que ela foi escrita, como a gente explicou ontem, no finalzinho da aula da Parashá. A gente falou que originalmente a Torá escrita, a Torá oral, não deveria ter sido escrita, mas os nossos sábios tiveram medo que ia se perder essa Torá oral por causa do exílio do povo judeu. Eles escreveram, mas de uma maneira compactada. Rabi Yehuda Nassi, que ele era o príncipe do povo judeu, era um dos grandes líderes da história do povo judeu, ele compilou as Mishnayot, ele fez o Shishá Sidrei Mishnah, os 6 grupos de Mishnah, e uma das Mishnayot que a gente lê é Eilu Dvarim She'en Lahem Shiur. Essas são as coisas que não tem medida na Torá, quer dizer, são mitzvot que não tem nenhuma medida delas definida na Torá. Quais são elas? A PA. O que é a PA? PA é aquela mitzvah maravilhosa, uma das mitzvot mais bonitas da Torá.
É a mitzvah de quando alguém está cortando o seu campo, ele está colhendo sua produção, os cantos do campo, ele não deve cortar. Por que ele não deve cortar? Ele deve deixar isso para os pobres. Então, é uma das mitzvot agrícolas, tem basicamente 3 mitzvot agrícolas de se importar com os pobres, que uma delas é PA, tem o leket, shireha e PA, são 3 coisas que a gente deixa parte da produção ou parte que caiu no chão na hora que eu estou colhendo, a gente não pega de volta, a gente deixa para os pobres. Por que é uma mitzvah tão bonita? Porque eu estou doando isso com dignidade. Eu estou deixando o pobre vir colher a comida dele, para ele não se sentir humilhado, que ele está mendigando, que ele está esmolando. Ele está, Baruch Hashem, fazendo o esforço dele e ele não se sente humilhado de estar recebendo esses cantos que a gente deixou para os pobres. Aqui não tem medida de quanto você vai deixar para os pobres, isso vai de acordo com a misericórdia, com a caridade que cada um quer fazer. Quem quer deixar mais, pode deixar mais, e quem quer deixar menos, pode também deixar menos. Vê bicurim. Bicurim são as primícias, são as primeiras frutas, aquelas frutas mais queridas. Quando a gente está plantando, a gente tem todo o esforço, a gente vai semear, tem que arar o campo, aquela irrigação diária, aquela torcida para as frutas darem certo. Baruch Hashem, quando começam a nascer as primeiras frutas, uau, que alegria quando a gente vê as primeiras frutas, isso enche nosso coração de alegria. O que a gente faz? A gente faz uma marca nessas frutas, a gente amarra uma fita nessas frutas, e essas frutas, quando elas crescerem, quando elas amadurecerem, a gente vai levar justamente essas frutas, que são as mais queridas, a gente vai oferecer para Hashem, para mostrar que o que a gente tem de mais querido, a gente vai dar para Hashem, não os restos das coisas, a gente dá para Hashem o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de mais querido. Essa é a mitzvah de Bikurim. Então, Bikurim também não tem medida, você vai levar para Hashem de acordo com o teu agradecimento, de acordo com quanto você se sente endividado por todas as brachot que Hashem ele te deu na vida. Esses Bikurim, eles são entregues para o Cohen, e isso fica como Matanot Keuná, é como um dos presentes que os Kohanim, eles têm direito por se dedicarem a vida inteira para cuidar do lado espiritual do povo judeu. Ve'arayon, Arayon é a mitzvah de ser visto no Beit HaMikdash. Então é uma grande mitzvah, é um grande rizuk. Antigamente, quando a gente tinha o Beit HaMikdash, quando a pessoa ela ia para o Beit HaMikdash, ela recebia uma injeção de temor a Deus. Aconteciam milagres abertos. Na época do primeiro Beit HaMikdash, aconteciam 10 milagres abertos. Por exemplo, é um lugar onde eram feitos korbanot. Normalmente, aonde tem carne, aonde tem churrasco, tem muitas moscas, mas está escrito que nunca foi visto uma única mosca no Beit HaMikdash. Nunca faltou espaço em Jerusalém, mesmo nas 3 peregrinações, nas 3 festas, Shalosh Regalim, que o povo judeu inteiro vai para Jerusalém, nunca ninguém ficou sem lugar, nunca ninguém foi atacado por uma cobra venenosa ou por um escorpião, apesar de ser uma região de deserto, com cobras, escorpiões muito, muito venenosos, nunca ninguém foi atacado por uma cobra e por um escorpião. Todo o tempo que existia o Beit HaMikdash, a fumaça que subia do Mizbeach, mesmo se está ventando, ela sobe reto até o céu, sem nenhum tipo de desvio. Uau, que coisa! A gente precisa reforçar nossa emuná. Vai para o Beit HaMikdash. Quem vai para o Beit HaMikdash não sai igual, a pessoa sai com uma injeção de ânimo, uma injeção de emuná lá de dentro. Então tem uma mitzvah de ser visto, de aparecer no Beit HaMikdash. Não existe número, quantas vezes melhor. Quantas vezes a pessoa puder ir para o Beit HaMikdash, é melhor. O Gmilut Hassadim, atos de bondade, atos de se importar com o próximo. Então, Gmar, Gmarim, daí vem o nome, Gmar. Gmar significa Gmilut Hassadim. São instituições que dedicam para ajudar pessoas, todos os tipos de ajuda que as pessoas podem precisar.
tem pessoas o dia inteiro quebrando a cabeça. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer pelas outras pessoas? Também, atos de bondade não tem limite. Quanto mais a gente fizer, melhor. Tem muita gente que pensa, Baruch Hashem, já fiz meu ato de bondade hoje. Não tem um ato de bondade. Quanto mais, melhor. Não tem limites de quantas bondades a gente pode e deve fazer durante o nosso dia. E, acima de tudo, Talmud Torá. Também Torá não tem limite. Quanto mais, melhor. Sobrou 10 minutos aqui, 5 minutos lá. Vai no médico, tem que ficar lá esperando o médico. Às vezes é 10 minutos, mas normalmente é meia hora, 1 hora. Leva um livro de Torá, aproveita, vai ter que ir lá ficar esperando. Senta e abre um livro de Torá. Em vez de ficar nas redes sociais, ao invés de ficar lá no celular, abre um livro de Torá. Tem muitas pessoas que terminam livros de Torá quando estão no ônibus, quando estão esperando numa fila. Contam de vários rabanim, o Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livraha, ele terminou 300 vezes todos os tratados do Talmud. São 60 tratados do Talmud. Ele terminou 300 vezes. Então, falam que várias vezes por ano ele fazia sium, ele terminava todos os tratados. E teve uma vez que, logo depois que ele fez um sium, ele fez um segundo sium. Então, perguntaram, Rav, mas você já acabou? Você acabou de fazer um sium, você fez outro? Eu falei, não, esse é um outro sium que eu faço todas as vezes que eu estou numa fila, todas as vezes que eu estou numa viagem, todas as vezes que eu estou, entre aspas, quando as pessoas jogam o tempo delas no lixo, eu tenho um estudo e eu terminei de estudar todo o Talmud só nessas filas de espera que eu tenho que ir no médico, vai lá, eu estudo nessa hora. E eu terminei todo o Talmud só aproveitando 5 minutos aqui, 10 minutos lá. Então, Bezrat Hashem, Talmud Torá não tem shiur. Quanto mais, melhor. Quanto mais a gente puder estudar, mais a gente vai se elevar. Então, essa é a Mishnah que a gente estuda. E agora tem um trecho de uma Gemara. O que o Talmud fala? Eilu dvarim she'adam mohel perotehem ba'olam hazeh. Esses são os atos que a gente faz, que a gente já come os frutos nesse mundo. Olha que incrível. Apesar que está escrito no Talmud que Ishar mitzvah be'ayal maleika, não tem recompensa de mitzvot nesse mundo. Está escrito explícito no Talmud. O que a gente traz aqui? Que essas são as mitzvot, que a gente vai comer os frutos desse mundo. Não é que você está recebendo a recompensa. Tem mitzvot que deixam Hashem tão contente aqui, que ele já dá frutos para a gente nesse mundo, sem descontar o nosso mundo vindouro. Mas o fundo está guardado para o mundo vindouro. A gente come as frutas, mas o fundo não está sendo usado aqui. A gente não está descontando aqui no mundo material o que está guardado para o mundo espiritual. E quais são essas coisas que já dão frutos para a gente aqui nesse mundo? Kibud Avim, a mitzvah de honrar os pais. De novo, Mina Shamayim, Parashat Shavua, o 5º mandamento da Torá. A gente falou uma coisa ontem, Mina Shamayim, não deu tempo de entrar nisso, mas para a gente lembrar, a Torá foi dividida em 2 tábuas, 2 luhot. Uma das luhot é Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus, e uma é Ben Adam Lehaveró, da pessoa com seu companheiro. Então, por exemplo, na tábua Ben Adam Lamakom, Anohi Hashem, eu sou Deus que te tirei do Egito, não terás outros deuses. Essa é a tábua Ben Adam Lamakom. Tem outra tábua, Ben Adam Lehaveró, da pessoa com seu próximo, Lot Irtzach, da gente não cometer assassinato, Lot Inav, de não cometer adultério, Ben Adam Lehaveró, você com seu companheiro. Mas se a gente olhar o 5º mandamento da Torá, o 5º mandamento é Kibud Avim, Kabed et avicha ve'et imecha, honre o teu pai e a tua mãe. Peraí, a primeira tábua é Ben Adam Lamakom, é da pessoa com Deus, para ensinar o nosso relacionamento com os pais. Ele deve ter a seriedade do nosso relacionamento com Hashem, porque os nossos sábios falam que tem 3 sócios na criação do ser humano: o pai, a mãe e Hashem. O pai e a mãe entram com a parte material
e Hashem entra com a parte espiritual. Então, Deus fala, quando 3 sócios estão no mesmo negócio, se 2 sócios são bem tratados, quer dizer que se o terceiro sócio tivesse junto, ele também teria sido bem tratado. Mas se Deus nos livre, se 2 sócios são maltratados, quer dizer que se o terceiro sócio tivesse junto, ele também teria sido maltratado. Que Buda VM, honrar os pais, está no nível de honrar Hashem. A gente tem que ter esse cuidado enquanto nossos pais estão vivos. Também depois dos 120 anos, a gente não está isento de honrar os nossos pais em vida, e também depois do falecimento deles, a forma que a gente se refere a eles, tudo que a gente lembra da memória deles deve ser sempre com brachá, sempre com coisas boas. Sempre que a gente mencionar eles, a gente deve mencionar eles, Zeicher Tzadik Livrachá, que a lembrança deles seja uma grande brachá. Então, que Buda VM é o primeiro da lista, são as coisas que já têm frutos nesse mundo. A Torá explica para a gente, aquele que honra os pais vai ter Arihut Yamim, seus dias vão ser estendidos, vão ser alongados. Olha que pshat bonito, que explicação bonita. O que quer dizer que os dias vão ser alongados? O dia vai ter mais de 24 horas? O dia não pode ser mais longo do que ele é. Você fala, se você vai ter mais dias, tudo bem, mas o que quer dizer que seus dias vão ser alongados? Arihut Yamim, vai ter um alongamento nos teus dias. Uma das explicações, olha que lindo, a gente comete muitos erros na vida. E quando você comete um erro, você perdeu tempo, porque agora você vai ter que consertar o teu erro e fazer de novo. Vou dar um exemplo, numa construção, você construiu errado. Agora você vai ter mais um trabalho de destruir e de novo construir certo agora. Então, toda vez que a gente faz uma coisa errada, a gente perde tempo. Se a gente sabe se aconselhar, e principalmente com os nossos pais, que são pessoas que só querem o nosso bem, que já têm experiência de vida, a gente vai errar muito menos. Então, nosso dia vai se alongar, a gente vai ter muito mais tempo no nosso dia, em vez de ficar fazendo retrabalho de coisas que a gente errou, a gente vai poder usar o nosso tempo para outras coisas, para estudar a Torá, para fazer bondade. Então, por isso que está escrito que vai ter o alongamento dos nossos dias. Então, que Buda VM, Ugmilut Hassadim, de novo, fazer atos de bondade, pensar nos outros, fazer de tudo para ajudar as outras pessoas, para trazer benefícios para o máximo de pessoas que a gente puder. Veashkamat Beit HaMidrash, Shaharit Ve'arvit, nós devemos ser os primeiros do Beit Midrash, os primeiros do centro de estudos, os primeiros do Beit HaKnesset. A gente estudou na Lahá que os 10 primeiros do Minyan, eles recebem recompensa de todo mundo que vem, mesmo que agora cheguem 100 pessoas, aqueles 10 primeiros, eles vão receber a recompensa de todo mundo. Então, Ashkamat Beit Midrash Shaharit Yarvit, nós devemos ser os primeiros a chegar no Beit HaKnesset, tanto no Shaharit quanto na reza da noite. Ve'achnasat orhim, receber convidados em casa, e em especial, mitzvah de receber pessoas que não têm oportunidade, por exemplo, fazer achnasat orhim no Shabat, receber pessoas que não vão ter onde passar Shabat, uma mitzvah muito grande que a gente herdou de Avraham Avinu, que a tenda dele é aberta em todas as direções, ele o tempo inteiro está recebendo convidados na casa dele. Olha, Baruch Hashem, tem um livro, eu já indiquei, Baruch Hashem, eu sei de alunas que já leram esse livro, All for the Boss, tudo pelo chefe. Ele conta a história do Rav Yaakov Yosef Herman, Zeher Tzadik Livrachá. Quando ele era muito jovem, ele ficou sozinho nos Estados Unidos, sem a família. Ele teve que passar um Shabat dormindo no banco de uma praça. Ele sentiu tanta dor, ele ficou tão mal. Tem gente que quando sente dor se torna uma pessoa revoltada e se torna uma pessoa amarga, uma pessoa ruim. Ao contrário, olha que incrível. Ele, naquele momento, ele fez uma promessa. No dia que eu casar, no dia que eu tiver a minha casa vai ter portas abertas para que nunca mais alguém passe o que eu passei esse Shabat. E assim ele cumpriu. A esposa dele preparava todo o Shabat, 13, 14 frangos. A casa dele
era portas abertas, todo mundo sabia que a casa dele sempre tem lugar para Shabbat, quem não tem onde passar Shabbat, uma pessoa que é pobre, tem famílias em Jerusalém hoje em dia, famílias conhecidas, que a casa tem uma mesa gigantesca, e entram e saem pessoas o dia inteiro, lá que vão fazer seudá no Shabbat. Então, Baruch Hashem tem dentro de Am Israel pessoas que continuam levando isso muito a sério. Então, Achnasat Orhim, o Bikur Rolim, a gente visitar os doentes, está escrito que alguém que visita um doente está levando vida para a pessoa, ele vê que se importam com ele, não tem nada pior, Deus nos livre. Alguém está largado no hospital, sem ninguém para visitar, sem ninguém para se importar. A gente deve ir no hospital fazer Bikur Rolim, mas olha que interessante, o Icar, o mais importante do Bikur Rolim, é a gente ir no hospital e lá no hospital a gente fazer uma brachá pela pessoa, a gente rezar lá no hospital para a melhoria da pessoa e dar para essa pessoa esse calor humano, e isso pode salvar vidas. Uma pessoa que psicologicamente ele está bem, ele está feliz, ele tem mais chance de se curar, e assim já foi provado com os doutores da alegria, que vão levar alegria principalmente para as crianças, através do riso, através da alegria, eles sabem que as pessoas se curam. Então, olha que mitzvah importante de Bikur Rolim. Ve'achnasat kala, achnasat kala literalmente é colocar a noiva na rupá. Então, ajudar uma noiva que tem dificuldades de casar, de ter o dinheiro todo para fazer uma festa bonita. Baruch Hashem, aqui no Brasil também tem Gmahim, tem instituições que ajudam as noivas com todos os gastos, com o vestido de casamento, com a festa, com o fotógrafo. É uma mitzvah gigantesca ajudar a Achnasat Kala, ajudar a noiva a ter uma festa de casamento bonita. O Levayat Hamet, acompanhar o morto quando alguém falece, uma grande mitzvah, a gente ir no cemitério, a gente fazer Levayá. Levayá significa acompanhar. A gente andar pelo menos arbamot, mais ou menos 2 metros, a gente andar acompanhando o caixão. Então, isso é uma grande mitzvah, porque é chamado Chesed Shelemet. É uma bondade verdadeira, porque é uma bondade que a gente não vai receber nada em troca daquela pessoa. Normalmente, quando você faz um Chesed com alguém, você fez uma bondade, a gente acaba esperando receber alguma coisa em troca. Aqui é um Chesed Shelemet, porque a pessoa não vai te fazer nada em troca, a pessoa já faleceu. Então, essa é uma das poucas oportunidades que a gente pode fazer um Chesed verdadeiro, e com certeza ele vale muito mais, porque é um Chesed que você está fazendo sem esperar da pessoa nada em troca. Tem uma outra explicação maravilhosa, por que Levayat Hamet é chamado Chesed Shelemet? Quando a gente vai no cemitério, a gente volta a ter emet, a gente volta a entender que o tempo aqui é limitado. Por que a gente desperdiça o nosso tempo? Olha como tudo se conecta. Por que a gente gasta tanto tempo com redes sociais, com programas que não acrescentam nada? Big Brother, eu fico me perguntando o que a gente vai estar no Shamaim. Vão estar perguntando para a gente por que você gastou teu tempo assistindo Big Brother. Então, olha que absurdo. E infelizmente, as pessoas acabam desperdiçando o tempo. Quando a gente vai no cemitério, uau, é um choque de realidade, a vida termina, deixa eu aproveitar, não tem alegria maior do que ir para o cemitério e sair de lá. Deus nos livre de ir para o cemitério para ficar lá, vamos aproveitar, enquanto eu posso ir para o cemitério e sair e continuar minha vida, continuar fazendo mitzvot. Então, Bezrat Hashem é um Chesed Shelemet, porque é um Chesed que ajuda a gente a ter emet. Aqui estão me fazendo uma pergunta interessante, pessoas que cobram para completar minyan no cemitério. É óbvio que não é o ideal, mas para muita gente, infelizmente, está tão apertado a situação que é uma das formas. Tem gente que cobra para completar minyan na sinagoga, para completar minyan no cemitério. Óbvio que não é o ideal, talvez aqui a pessoa está fazendo um Chesed, que com certeza não é um Chesed tão completo, mas Baruch Hashem, pelo menos a pessoa está possibilitando que tenha minyan. Óbvio que tem validade, óbvio que mesmo cobrando, a pessoa está indo lá, está disposta a ir até lá fazer essa mitzvah, mas obviamente
ele está já recebendo uma parte da recompensa aqui nesse mundo. Veium Tfilá, então a gente se aprofundar na Tfilá, ó, Baruch Hashem, estamos aqui aprendendo. Olha quanta coisa, dá para fazer uma aula inteira em uma única brachá da Torá, uma única brachá que a gente faz todos os dias na nossa Tfilá. Olha quanto dá para se aprofundar e de verdade, cada vez mais que a Tfilá, ela possa ir entrando no nosso coração e possa atingir os níveis mais elevados dos mundos espirituais. Avaat Shalom Ben Adam Lechaveró, olha como tudo se conecta de novo. Tem o trazer a paz entre o Adam Lechaveró, entre a pessoa e seu companheiro, como fazia o Aaron Cohen. Ele escutava que duas pessoas brigavam, o que ele fazia? Olha que incrível! Ele ia para uma das pessoas e falava: uau, que pena, eu escutei que você brigou com fulano, mas você não sabe. Ele está triste, ele está arrependido, ele gosta de você, ele quer te pedir desculpa e te dar um abraço. Ele ia para outra pessoa e contava a mesma história. Quando os dois se encontravam, os dois se abraçavam e faziam shalom. Quando não tem shalom entre as pessoas, Kamtza e Bar Kamtza, aquela história do Talmud que levou à destruição do Beit HaMikdash. Olha quanto é importante a gente fazer shalom. Muitas vezes a gente pensa, tem até aquele ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É besteira isso. Óbvio que a gente não tem que se meter na vida dos outros, mas se dá para ajudar alguém, você sabe que pessoas estão brigando, pessoas estão com dificuldade de shalom bait, vai ajudar, vai pedir conselho de como ajudar, vai falar com o rabino, vai orientar esse casal a procurar ajuda, não fica passivo. Isso é omissão de socorro. Você está vendo alguém precisando de ajuda, não está fazendo nada, isso é omissão de socorro, a gente vai ser cobrado por isso. E por último, Vetalmud Torá Keneged Kulam. Agora o estudo da Torá vale por tudo, vale mais que todas as mitzvot da Torá. Tem algumas explicações para isso. Uma das explicações é que só dá para cumprir de verdade todas as mitzvot com a intenção correta, com os detalhes corretos, se a gente estudar a Torá. Então, quanto mais Torá, automaticamente vai ter mais mitzvot. Então, Talmud Torá Keneged Kulam. A Torá vai ser proporcional a todas as outras mitzvot, porque quanto mais Torá, mais mitzvot. E uma outra explicação, estudo de Torá, ele vale por palavra. A gente já comentou aqui na aula, eu marquei, eu cronometrei com meus alunos da escola, a gente fala 200 palavras por minuto. Rabino deve falar até mais, acho que aqui nessas aulas do Zoom, eu devo estar falando umas 400 por minuto. Baruch Hashem, 200 mitzvot por minuto, não tem nenhuma mitzvah. A gente vai fazer Hesed com alguém. Quanto Hesed alguém consegue fazer no dia? Não dá para fazer muito Hesed, mas Torá, cada palavra que a gente escuta, cada palavra que a gente lê num livro, cada palavra que a gente pronuncia, isso é uma mitzvah por si só. Uau! Talmud Torá Keneged Kulam, dá para fazer milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de mitzvot na vida, através do estudo da Torá. Bezrat Hashem, quanto mais Torá, quanto mais entendimento, melhor vão ser as nossas mitzvot, e Bezrat Hashem, melhor vai ser a nossa tefilá também. Shabbat Shalom.